Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nayan Loaces, soy licenciada en enfermería y mi trabajo es capacitación para profesionales de la salud sobre manejo eficaz y seguro de la vía aérea en pacientes con sospecha o diagnóstico médico de COVID-19. Bueno, en cuanto a la introducción, debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial por la expansión del coronavirus en el año 2020 y la posibilidad de colapso del sistema sanitario en nuestro país, que es la Argentina, y en la ciudad de Junín y la región, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Académico de Desarrollo Humano, propuso una capacitación sobre manejo eficaz y seguro de la vía aérea para pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 y el correcto manejo de colocación y retiro de equipo de protección personal. Esta actividad estuvo dirigida a enfermeros, médicas y kinesiólogos que se desempeñaban en áreas críticas del adulto en el Hospital Internacional de Agudos, IGA, de la ciudad de Junín, y a instituciones privadas. Los objetivos fueron capacitar y entrenar a los profesionales que se desempeñaron en áreas críticas como emergencias, guardias, consultorios externos, del área de influencia de la universidad, preparándolos para la emergencia sanitaria de COVID-19. Otro objetivo era contribuir a reducir el riesgo de contagio de COVID-19 entre los profesionales, tanto profesionales como personal auxiliar y usuarios del sistema sanitario, y generar un vínculo interinstitucional con profesionales de la salud. En cuanto al desarrollo y la ejecución de esta propuesta, de estos talleres, son talleres teóricos prácticos con simulación y estuvieron a cargo de docentes de la carrera de licenciatura en enfermería. Se realizaron escenarios de simulación clínica, haciendo eje en el entrenamiento de habilidades técnicas y habilidades blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo y la toma de decisiones de las y los profesionales de la salud. Los resultados, estos talleres se realizaron en los meses de abril y mayo del año 2020 y los beneficiarios de este taller fueron enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, kinesiólogos de las instituciones de salud públicas y privadas. El alcance de esta actividad fue por un convenio en el Colegio de Médicos y en la región tercera de la provincia de Buenos Aires, Argentina, comprendiendo 15 partidos del noroeste bonaerense. Se completaron 15 talleres teóricos prácticos con la participación de 120 profesionales. En cuanto a la conclusión, decimos que la simulación clínica es una pieza clave a la hora de pensar programas de formación de pregrado, grado y posgrado en ciencias de la salud. Las instituciones sanitarias en nuestra región no cuentan con laboratorios de simulación ni personal entrenado, que son los instructores en simulación, por lo que la UNOVA ofreció su laboratorio de experiencias clínicas simuladas de enfermería y puso a disposición dichos docentes de la carrera para extender los conocimientos y apoyar al sistema de salud y a la comunidad donde se encontraba inmersa en esta situación de vulnerabilidad del COVID-19. Bueno, muchas gracias por el espacio. Obrigado, Nayan, pela apresentação. Já terminou. Sí. Tá certo, muito obrigado, viu, Nayan? Então, a gente vai seguir com a próxima apresentação aqui. A Letícia Lopes Guidugli. Tá bom. Boa tarde, pessoal.
Meu nome é Letícia, eu sou orientanda da professora Amanda Gui, eu sou estudante de Isotecnia da Universidade de Cabal. E o nosso tema é sobre os contos literários como estratégia lúdica no ensino de matemática na educação infantil. Bom, como nós sabemos, ter uma base sólida na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois é na educação infantil que se promove habilidades cognitivas, como a linguagem, a memória, a atenção, o raciocínio lógico, fornecendo os estímulos adequados para o aprendizado, além do estímulo da criatividade também. E nesse sentido, é importante a gente tornar o aprendizado mais atrativo. E por isso, nós utilizamos como estratégias os contos literários, pois eles podem ser adaptados para incluir conceitos matemáticos de uma forma lúdica. Então, o objetivo desse trabalho é despertar o interesse das crianças pela matemática por meio da utilização de contos literários como A Bela e a Fera e Os Seis Porquinhos, buscando promover conexão entre o conteúdo matemático e as situações cotidianas vividas por elas. Pois o desenvolvimento cognitivo das crianças é fortemente influenciado pela percepção visual e pelo processamento de informações visuais. Através da visão e do tato, as crianças exploram e conhecem seus padrões. É como identificam os objetos, aprendem sobre cores, as formas e tamanhos e constroem conceitos básicos de espaço e tempo também. E isso é fundamental na leitura, escrita e compreensão de símbolos, como as letras e os números. Então, o nosso foco é utilizar uma abordagem mais lúdica, a fim de fixar mais esses conceitos matemáticos por ela. Dessa forma, nossa abordagem ela consiste em adaptar os contos mencionados, inserindo os conceitos como proporção, simetria e contagem, e desenvolvendo atividades lúdicas baseadas nos personagens dos contos e eventos destes, de modo a envolver as crianças em situações onde a matemática seja aplicada de forma conceitualizada e lúdica. Então, as atividades serão, e já estão sendo realizadas em sala de aula numa escola municipal de Cabal, e já realizamos atividades de pré-teste, para nos basearmos nos erros mais comuns e avaliarmos também onde elas possuem mais dificuldade. E a partir disso, a gente vai montar atividades para melhor fixação e assimilação com o uso dos pontos, de modo que os alunos tenham uma melhor aproveitamento da disciplina. Com base nos resultados obtidos anteriormente no projeto anterior, a gente espera ter sucesso no conseguinte, pois a abordagem de utilizar os contos nos trouxe muito eficaz em despertar o interesse dos alunos pela disciplina, facilitando a compreensão dos conceitos matemáticos e obtendo resultados positivos com a inserção da nossa atividade. E para isso, nós fizemos uma revisão das atividades que serão aplicadas com base no projeto anterior, para a gente ter melhores resultados e evitar possíveis falhas. Então, o nosso objetivo, ao adotar essa abordagem na educação infantil possível, é obter diversos benefícios para o processo de ensino e aprendizagem, permitindo que as crianças assimilem e compreendam melhor a matemática em seu cotidiano. E também é fundamental que os educadores explorem estratégias criativas e motivadas como essa, de forma que as crianças sejam mais criativas e motivadas com esse experimento para promover uma base sólida de conhecimento matemático desde a infância e preparar elas também para um futuro de aprendizado bem-sucedido e aplicação dos conceitos matemáticos ao longo de sua vida. Essas são as referências. E obrigada pela oportunidade. Obrigada pela apresentação. No final, a gente Pessoal, segmento aqui. O próximo palestrante é o Haroldo Nascimento Silva. Bom, olá a todos, tudo bem? Meu nome é Haroldo e esse trabalho ele está situado, né, no contexto da Universidade Federal do Paraná, campus de Jandaia do Sul, né? E o título desse trabalho é a integração entre universidade e comunidade
colhendo os frutos do projeto de extensão Ciência Cidadã, né? Então, o eixo temático está dentro dessa questão da institucionalização da extensão universitária, né? Então, apenas para contextualizar um pouco, né, o campus da UFPR em específico, onde esse projeto de extensão se desenvolve, é justamente no município de Jandaia do Sul, ao norte do Paraná, né? A UFPR, uma universidade centenária, né, ela participou do movimento de expansão que aconteceu, né, o último ciclo de expansão do ensino superior brasileiro, né, e é um campus que foi implantado em 2014, então, próximo ano a gente completa 10 anos aqui no município de Jandaia do Sul. E só para entender um contexto, aqui nós temos cursos da chamada área STEAM, né, cursos da área de licenciatura em computação, licenciatura em ciências exatas, engenharia de alimentos, engenharia agrícola, engenharia de produção. Eu trouxe aqui para vocês um recorte de algumas fotos, né, de espaços do nosso campus. A gente tem uma sala que é a sala Paulo Freire, onde a gente desenvolve atividades de ensino, né? A gente tem os nossos laboratórios e também a gente tem uma sala de práticas educativas que basicamente é utilizada pelo curso de licenciatura, tanto em computação como em ciências exatas. Então, a gente tem um ambiente universitário bem característico, né, com suas áreas de conhecimento bem consolidadas e que muitas vezes não há uma grande integralização entre essas áreas, né? E, consequentemente, muitas vezes a extensão ela se dá de uma maneira muito, vamos dizer assim, de dentro para fora, ou seja, é a universidade, os seus cursos, os seus professores que muitas vezes propõem aquilo que vai ser oferecido à comunidade, né? E foi nesse âmbito, né, tentando justamente tentando desenvolver um projeto que vai um pouco nessa contramão, né, nessa linha tão hegemônica de extensão, que nasce o projeto de extensão Ciência Cidadã, que iniciou esse ano, em 2023. Então, essa dinâmica hegemônica, né, da extensão universitária, ela, por exemplo, se a gente pegar o trabalho do professor Delcio Auler, né, que caracteriza muito bem, a dinâmica hegemônica no funcionamento da universidade coloca a pesquisa como propulsora. Conhecimentos e práticas resultantes da mesma alimentam currículos, o ensino, são estendidos para a comunidade na forma de extensão. Nessa dinâmica, silencia-se, omite-se algo central. Quem e com que valores e interesses definiu o que seria pesquisado? Uma das consequências dessa dinâmica pode ser analisada na concepção hegemônica de extensão. Estende-se para a comunidade um conhecimento, práticas não demandadas pela mesma. Não foram seus problemas que demandaram as pesquisas e os conhecimentos resultantes. Então, ainda um pouco de uma forma crítica a essa dinâmica hegemônica que nasce o Ciência Cidadã. Então, o objeto desse projeto de extensão, o objetivo central dele, é desenvolver ações entre a universidade, as escolas públicas e a comunidade local, por meio de uma articulação, né, entre o conhecimento científico e popular, tendo em vista o contexto socioambiental e cultural da comunidade de Jandaia do Sul. Ou seja, a ideia central é que as demandas da comunidade, né, sejam discutidas no âmbito universitário para propor as ações. Então, as ações elas não saem a priori desenhadas dentro do espaço universitário. Elas surgem a partir de uma leitura da realidade. Então, do ponto de vista metodológico, nós temos aí 4 movimentos. O conhecer, que envolve o estudo da realidade, né? Entender, então, o que acontece dentro da comunidade de Jandaia do Sul, os seus aspectos históricos, culturais, sociais. Vem o segundo ponto, né? Que seria a segunda fase do ponto de vista metodológico, que é compreender as demandas, as suas contradições, e o terceiro e quarto ponto, né? Terceira e quarta fase do projeto, vem ao propor, a proposição, que é justamente materializar essas ações e o agir. E o importante aqui, para pontuar, é que tanto a comunidade como os professores e quem participa do projeto, né, atuam de maneira dialógica, de uma maneira intelectualmente envolvida. Então, aquilo que vai ser objeto de estudo, de proposição, ela é construída de maneira conjunta, tá? E aí eu trago aqui para os colegas, né, os resultados parciais até o momento, né? Então, nós temos,
nesse momento, 2 ações em andamento, que uma se trata de uma instituição filantrópica que atende crianças de 6 a 13 anos, e uma outra ação que é desenvolvida dentro de um colégio da rede estadual, especificamente com alunos da 2ª série do ensino médio. Então, são demandas que partiram da comunidade. No caso da instituição filantrópica, né, há uma demanda por ofertar oficinas de ciências nesse espaço e também algum tipo de oficinas de letramento digital para que as crianças tenham condições, né, de utilizar, por exemplo, internet, mídias digitais de uma maneira mais responsável, solidária, né, conhecendo os limites também que esses espaços nos colocam. Então, eu procurei colocar aqui nessa tabela esses eixos de articulação, né, o conhecer, o compreender, o propor e o agir. No colégio estadual, há uma demanda que emerge a partir do novo ensino médio, que é justamente desenvolver um projeto na área de biotecnologia que conta com a participação, por exemplo, de professores aqui do campus na área de engenharia agrícola. Então, esse projeto, essas ações são desenvolvidas dentro do projeto de extensão, articulado com essas disciplinas de química do cotidiano e a prática pedagógica 1. Né? Então, a institucionalização da extensão, ela se dá justamente nesse âmbito, de maneira articulada aí com a comunidade, a partir das suas demandas. E aqui algumas conclusões e imagens, né, que a gente tem de registro dos projetos. A gente tem ali o trabalho feito na área de biotecnologia, onde os estudantes visitaram aqui o espaço da horta comunitária, e os estudantes da licenciatura desenvolvendo as ações de letramento digital e as atividades de experimentação. Né? Então, a gente tem, para fechar, uma integração maior entre universidade, escola, comunidade, a participação de diferentes cursos do campus, como engenharia agrícola, licenciatura em ciências exatas e computação, e até mesmo a articulação entre diferentes projetos de extensão, não apenas do Ciência Cidadã, mas outros projetos que fazem parte da atividade natural do nosso campus, do dia a dia. Tá? E, para conhecer um pouco mais do projeto, deixo o Instagram, a nossa conta do Ciência Cidadã, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Haroldo, pela apresentação, parabéns. Então, a gente vai seguir aqui com a próxima palestrante, a Ana Margarida Caminhas. Boa tarde a todos, eu sou Ana Margarida, docente da Unesp, campus de Jaboticabal, e vou apresentar a experiência do projeto Unesp para toda a gente, educação antirracista e empoderamento de cotistas e egressos da escola pública. Esse trabalho ele acontece num contexto onde impera no nosso país o preconceito e o racismo, que promove a exclusão das camadas mais vulneráveis da população. A maior parte do público do ensino superior é formada por jovens brancos, enquanto que no Brasil 56,1% da população é negra. Objetivos do nosso trabalho de extensão e pesquisa: desenvolver atividades de educação antirracista e afrocentrada na valorização dos direitos humanos, diversidade e equidade. Divulgar as políticas e ações afirmativas da Unesp, como voltadas à isenção de taxas de vestibular, cotas raciais para jovens pretos, pardos de baixa renda e da escola pública. Contribuir para o fortalecimento da autoestima e da identidade dos jovens pardos e pretos do ensino médio superior, que sejam protagonistas da sua realidade, uma dinâmica de empoderamento e representatividade, são os nossos objetivos. A metodologia ela ocorre através do estudo de caso, é feita uma divulgação no Instagram desde setembro de 2022, temos essa divulgação com quase 1.100 seguidores. A elaboração das postagens e o trabalho das atividades educativas são realizados por jovens estudantes de diversos campi da Unesp, que são bolsistas da COP, Coordenadoria de Permanência, e bolsistas da CAAD, Coordenação de Ações Afirmativas e Diversidade da Unesp. Também aplicamos atividades de educação antirracista no ensino médio, numa escola de periferia. Aplicamos o ano passado, junto ao edital da Prograde de excelência e divulgação dos cursos da Unesp. Os resultados já podem ser vistos e têm nos entusiasmado muito,
porque a maioria dos estudantes do ensino médio são negros, um bairro de periferia. Eles desconheciam totalmente que a Unesp é gratuita, que os cursos são de uma universidade pública, desconheciam totalmente o direito às cotas e também as ações e políticas afirmativas, como isenção das taxas e outras bolsas de permanência que, durante o ingresso deles, há acesso. A conta nossa tem crescido, está com cerca de 1.070, 1.100 seguidores, tem 6.700 contas que frequentaram e acompanham o trabalho nosso. As atividades educativas elas são divulgadas nesse Instagram. 90% dos estudantes que fizeram os depoimentos, trabalhamos com depoimentos também de cotistas e estudantes da permanência, eles mencionam a importância do nosso trabalho, se sentem bem, mencionam a importância dessa ação educativa para o empoderamento e representatividade. Também os resultados das atividades de educação antirracista nessa escola de periferia, ela é divulgada no Instagram, @Unesp, toda a gente nos siga, nos apoie. O que mais aqui? A conclusão. O Instagram tem sido uma ótima ferramenta para divulgar a educação antirracista e conscientizar. Essa rede social e as atividades educativas têm contribuído para difundir as políticas inclusivas e afirmativas da Unesp, que está de parabéns, sendo uma das universidades que mais investe nas ações de inclusão e políticas afirmativas. As atividades educativas na escola e as postagens do conteúdo antirracista e os depoimentos no Instagram têm contribuído para o empoderamento dos jovens, tanto do ensino médio quanto os nossos bolsistas. Esse projeto que eu coordeno, temos 6 bolsistas dentro dessa faixa, pretos e pardos, e o exercício da inclusão e representatividade vem acontecendo. Vou passar aqui rapidamente algumas fotos que aconteceram junto ao edital de divulgação da Unesp, Prograde, com alunos do ensino médio, do nosso grafite lá, representativo. Aqui era uma atividade lúdica, simulando o ingresso na Unesp, simulação do ingresso na Unesp, atividade pedagógica, divulgação das políticas de isenção da taxa, que a Unesp é de graça e para todos. Também aqui, foto da atividade da escola de periferia do município vizinho, foto visitando o laboratório, que lá tem curso aqui em Jabuticabal, curso de agronomia, biologia, divulgando pelos próprios bolsistas e ações afirmativas, divulgando a Unesp, nosso Instagram, e aqui o Baú dos Sonhos, que representou, foi bem emblemático essa experiência, que os meninos da periferia colocavam os bilhetes em relação ao seu ingresso na universidade pública. Aqui, essa é a nossa experiência, eu agradeço a participação, tem sido muito rico para mim, como professora da Unesp, que tem uma história semelhante a esses alunos da periferia, está vendo acontecer na prática a democratização da extensão e o incentivo à educação antirracista. Essa é a minha experiência, agradeço a todos e nos sigam lá no Unesp, toda a gente. Obrigada. Muito obrigado, professora. Gente, a gente vai dar prosseguimento aqui, então. A próxima que vai apresentar é a Luísa Isabel de Freitas. Luísa, eu vou compartilhar a sua tela aqui. Oi, gente, meu nome é Luísa, eu vou apresentar hoje o projeto Cursinho Popular Guimarães Rosa, uma verdadeira interface da universidade com a sociedade. São coautoras desse trabalho a Ana Bittencourt e a Camila Barros, que são alunas, como eu, da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Medicina, e também são coautoras do trabalho as professoras Aline Bentes, Isabela Silva e Daiane Rodrigues, professoras do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. O nosso eixo temático é o de formação de cidadania, direitos humanos e inclusão, e o projeto não conta com nenhum financiamento. Bom,
o que é, né, o Cursinho Popular Guimarães Rosa, que a gente chama também, né, carinhosamente de CPGR. Ele é um projeto de extensão inscrito dentro do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, e ele teve o início das suas atividades em meados de 2019, ali no meio de 2019. E quais são os objetivos desse cursinho? Os nossos principais objetivos são oferecer oportunidades de preparação para vestibulares. O nosso foco é principalmente o Enem, que é o nosso principal vestibular atualmente no país, que dá acesso, através do SISU, a maioria das principais universidades públicas do país e através do ProUni a particulares também. E para cidadãos, né, de baixa renda. Outro ponto importante, objetivo importante do projeto é oferecer para a comunidade acadêmica, né, os estudantes, professores da UFMG, a oportunidade de uma atuação ética, solidária e cidadã através do voluntariado, uma vez que o objetivo de um projeto de extensão é ser uma interface e ter a troca de conhecimentos e experiências entre a comunidade acadêmica e a comunidade geral. Bom, falando um pouco sobre a equipe do CPGR, a equipe do cursinho, a gente conta atualmente com professores e monitores das 4 frentes do Enem, que é Ciências da Natureza, então Química, Física e Biologia, a frente de Matemática, a frente de Ciências Humanas, História, Geografia, e Sociologia e Filosofia, e também a frente de Linguagens, que a gente conta aí com disciplinas de redação, gramática e interpretação de texto. Bom, os professores, então, eles são os que estão ali no dia a dia com os alunos dentro de sala de aula, e os monitores, eles fazem um papel mais extra-sala, tirando dúvidas, esclarecendo, resolvendo questões juntos com os meninos. Então, vai mais a demanda da demanda dos alunos do cursinho. A gente tem também os tutores. Os tutores foi uma função, um cargo que não surgiu junto com o CPGR, lá no início do cursinho. Os tutores não existiam. Eles foram uma demanda das nossas primeiras turmas de alunos, porque os alunos dos cursinhos populares, eles são alunos muito diversos. Então, a gente tem, particularmente, por exemplo, eu sou professora de química menor, que é a química orgânica, química e bioquímica. Então, em sala de aula, eu vejo que tem alunos que, na hora que eu falo uma coisa, eles entendem de primeira, e eu tenho alunos que nunca viram uma tabela periódica, que não sabem o que é uma tabela periódica. Então, essas diferenças, essa turma diversa em relação à base teórica, foi a partir disso que surgiu a necessidade dos tutores. Os tutores, eles fazem com que o atendimento para os alunos seja mais individualizado. A gente tem também as assessorias, né, assessoria pedagógica, de recursos humanos, financeira, de comunicação e de simulados, que são pessoas que não têm um contato direto com os alunos, mas fazem com que o nosso cursinho funcione. E a gente tem também a coordenação geral. Em relação a como que a gente faz, né, a seleção de alunos, a gente tem primeiramente uma inscrição, e para fazer a inscrição, os alunos eles têm que fazer parte aí de um perfil, que é o perfil de renda familiar mensal menor que um salário mínimo e meio, e ter feito o ensino médio todo integralmente em escolas públicas, municipais ou estaduais. E aí a gente tem um critério de exclusão importante aí, que são os alunos das escolas técnicas. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Cefet, e o Coltec, que é da UFMG também, e os colégios militares, que têm uma estrutura completamente diferente das escolas públicas de Belo Horizonte. Então, a gente acabou optando por deixar essas vagas do cursinho mais para esses alunos das escolas públicas municipais e estaduais, excluindo aí os alunos de colégios militares e colégios técnicos. Logo depois da inscrição, a gente tem a redação. Os alunos, então, eles preparam uma redação no formato de carta de motivação, falando por que eles querem estar no cursinho, por que eles querem fazer parte. E essa redação, ela em nenhum momento, a gente corrige com muito critério. Essa redação ela é mais para a gente conseguir ter uma amostra menor, porque na fase das inscrições a gente tem muitos alunos, às vezes chega até 200, então a redação ela serve mais para filtrar aqueles que realmente querem entrar, né, no cursinho. Então, essa é a nossa segunda etapa. E a terceira etapa
aqueles alunos que têm a redação apta, que fizeram no formato de carta de motivação e que não feriram nenhum tipo de direito humano ou ofenderam nenhuma minoria, a gente nunca teve casos de redações que foram excluídas, mas é um critério a ter a redação apta, eles vão para o sorteio, que a gente acredita que seja a forma mais, dentre todos esses alunos, seja a forma mais justa de escolher quem que vai fazer parte do cursinho. Aí, por fim, a gente tem aqui, explicando um pouco das nossas atividades, a gente tem as aulas são presenciais, ocorrem de segunda a sexta, de 6h30 às 22h30, dentro, né, no prédio da Faculdade de Medicina da UFMG. A gente tem as monitorias e as tutorias que são online, elas vão muito de acordo com o que cada aluno pode, com que cada professor... Então, pode ser pelo Meet, pode ser pelo WhatsApp, tem ferramentas diversas. E a gente tem também os simulados, podem ser presenciais, podem ser online, eles são feitos com questões similares às questões do Enem, que esse é o nosso principal objetivo com os meninos, e a gente também tem as atividades extras, que são as palestras principalmente palestras e aulas extras sobre atualidades, e uma das atividades mais importantes que são as rodas de conversa sobre profissões, né, para direcionar os nossos meninos sobre o que eles querem para o futuro. E, por fim, a gente acredita que o CPGR ele materializa essa função pública da universidade, colaborando e participando da sociedade geral e compartilhando conhecimentos e experiências entre a comunidade acadêmica e os outros setores sociais. E é por isso que a gente deu o nome para o trabalho de Cursinho Popular Guimarães Rosa, uma verdadeira interface, né, entre a universidade e a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa, pela apresentação. Pode começar sim, Ana, pode começar. Tá bem. Então, eu vou apresentar a cartilha educativa na conduta de PCR e RCP na educação infantil. Ensinar para salvar. Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a principal causa de morte no nosso país hoje são as doenças cardiovasculares. E dentro desse grande grupo, nós temos as paradas cardiorrespiratórias, que a gente chama de PCR. E quando uma pessoa, quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e outra encontra ela e sabe reconhecer e sabe o que fazer frente a ela, a vítima tem menos chances de ter sequelas graves e também diminuem as chances dela vir a óbito. Então, frente a essa estimativa, né, de morte de PCR no Brasil hoje, que ela é mais de 200 mil, e somado à importância de saber fazer uma RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, a gente, então, leva para as escolas da educação infantil uma cartilha que visa a educação e o treinamento das crianças para elas, então, saberem reconhecer a PCR e fazer a RCP. Bom, então a gente tem como objetivos, né, possibilitar essa educação em saúde desde a infância, visando criar uma cultura em educação em saúde e também capacitar essas crianças no reconhecimento da PCR e o que fazer frente a ela. E aqui eu trouxe um dado da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas que fala que 50% dos casos são assistidos por adolescentes ou crianças sem nenhum adulto por perto. A maior parte das PCRs que a gente tem, elas ocorrem em vias públicas, às vezes também, na verdade, a maior parte dentro das casas, mas também ocorre muito em vias públicas. E então, isso, né, justifica a importância das crianças saberem identificar e o que fazer frente a uma PCR. Então, aqui um pouco da nossa metodologia, que é levar a cartilha nas escolas. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para mostrar a cartilha. Levar essa cartilha, explicar, treinar as crianças. Nós utilizamos bonecos, né, que são emprestados aqui da UFSM, para fazer esse treinamento, esse preparo e a explicação para elas. Com isso, a gente visa familiarizar essas crianças sobre a temática da PCR, né? Explicar como que identifica e como é importante num nível global, no nível também nacional e na sua escola ali, e também
proporcionar esse desenvolvimento da educação em saúde desde a infância, né? Fazendo com que haja uma construção dessa valorização da importância do cuidado com a saúde e do conhecimento sobre os primeiros socorros, né? Então, como o nosso projeto ele tem como objetivo levar esse fomento, a gente entende que essa necessidade é muito o nosso aqui da nossa cidade de Santa Maria, e acredito que de todo o estado e país, porque nós não temos cadeiras, matérias que ensinem as crianças com primeiros socorros e nem a identificar a PCR, e isso vai contribuir para que a gente tenha, então, no futuro, uma cultura, uma normalização dessa educação em saúde. Aqui eu tenho as referências de alguns dados que eu retirei para mostrar aqui no projeto e para a construção da cartilha. Não sei se ficou muito corrido, muito claro, porque eu não sei se eu não estou perdendo muito tempo nessa troca de slides, mas seria isso, assim. Tá certo, Anaí. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Então, gente, a gente prossegue aqui com o próximo palestrante. A próxima aqui é a Ana Raquel Agreste, que vai apresentar no lugar do professor Frederico. Então, Ana Raquel, eu vou compartilhar sua tela aqui com o pessoal. Eu acho que está meio atrasado o seu áudio só, Ana. Boa tarde, meu nome é Ana Raquel Agreste, sou graduanda em Administração pela UENG, Unidade de Cláudio. Meu orientador é o professor Frederico Alves Lopes, sociólogo, doutorando em Educação na UENG, Unidade de Cláudio, Departamento de Educação e Linguística. O nosso projeto é sobre o Cineclube Cláudio, Arte, Cultura e Educação. Cláudio é um projeto de extensão que foi originado em 2021, que criou um cineclube na cidade de Cláudio, com a realizada dentro da UENG Cláudio e também fora, sobre em escolas públicas e espaços culturais, né? Assim como asilos, abrigos de crianças, museus e etc. O objetivo desse trabalho foi a analisação da cidade de Cláudio, no centro-oeste mineiro, contando com aproximadamente 25 mil habitantes. A cidade de Cláudio não consta com nenhum cinema. O projeto em questão busca garantir aos cidadãos um direito básico de acesso à cultura e à arte, através de exibição fílmicas. O Cineclube Cláudio se justifica também a partir da Lei 13.006 de 2014, que prevê a obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nas escolas brasileiras. É papel da universidade estreitar laços com as escolas da educação básica, e um projeto extensionista de exibição de filmes tem a potencialidade de superar a lacuna da ausência de um cinema no município, além de contribuir para a formação pedagógica e cultural, sobretudo de crianças e adolescentes. O projeto é uma janela de oportunidade, atraindo a população local para dentro dos muros da universidade, quando a exibição são dentro dos campos, e levando estudantes, professores e funcionários a conhecerem a cidade de Cláudio, quando a exibição ocorre nas praças públicas, espaços culturais e nas escolas. Após 2 anos de criação do Cineclube Cláudio, 12 exibições fílmicas, todos de cinema nacional, atingiram um público de mais de 400 pessoas, criando um ponto entre a universidade e a população local através da cultura e da arte. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte, né, desse congresso, e convido a todos para estar seguindo a nossa página Cineclube Cláudio. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos. Obrigado pela apresentação, Ana. Muito legal.
Então, aqui a gente vai seguindo com a próxima palestrante. A próxima que vai falar aqui com a gente é a Johanna Ramírez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este presente artículo se titula La extensión universitaria y el vínculo entre la universidad y la sociedad, desafío y aprendizaje. Parte justamente a partir de un diagnóstico institucional que justamente buscaba conocer la gestión, ¿verdad? Y conocer cómo se trabaja a nivel universitario. Por ello, la presente investigación parte de un diagnóstico desde la Universidad Nacional de Itapúa, el cual fue coordinado desde la Dirección de Cooperación de la mencionada institución, en conjunto con los departamentos de extensión universitaria con el que cuenta la universidad, y teniendo en cuenta ese diagnóstico, se trabajó con las 7 unidades académicas con las que cuenta la universidad, y a partir de allí se empezaron a realizar propuestas de entrevistas, consultas, encuestas a los diferentes actores. La Universidad Nacional de Itapúa se encuentra en el sur del país, que es Paraguay, en el departamento de Itapúa justamente. Entonces, esta investigación se enfoca desde el sur del Paraguay. La metodología que se utilizó fue una metodología netamente descriptiva, con un diseño de campo no experimental, ¿verdad? Teniendo en cuenta que buscaba justamente obtener toda esa información, entendiendo justamente que, como bien mencioné hace rato, ¿verdad? Que la extensión universitaria es un derecho, ¿verdad? Desde la democracia en sí, el acceso. Entonces, se pudo, a través de la metodología, con un enfoque cualitativo, se pudo sistematizar constantemente todo ese proceso de cómo van trabajando a nivel institucional con todos estos proyectos de extensión, que desde las diferentes carreras con las que cuenta la universidad se realiza extensión en conexión constante con la comunidad. Esto permitió, ¿verdad?, lograr aprendizajes, identificar justamente las debilidades, las fortalezas a partir de este diagnóstico. La población, entendiendo como actores, tanto estudiantes, docentes, funcionario y estudiante. Cabe mencionar que si bien se empezó la investigación antes de la pandemia, tuvimos esa dificultad de hacer esa conexión con la comunidad, por eso más al interno fue el abordaje, ¿verdad? Al interno entendida como la gestión en sí de la extensión. Dentro de este aspecto también se pudo destacar, ¿verdad?, las diferentes experiencias que tiene cada unidad académica y esa experiencia regional en cuanto a la realidad con el territorio, y que esto aportó justamente un enfoque de que la universidad justamente constantemente está en contacto con esas necesidades. Entre los resultados se pudo destacar que existe muchísima potencialidad a nivel institucional, entendida desde todos los aspectos, con la conexión con la comunidad, y esto justamente es lo que permite ir ajustando y permite también tomar decisiones en favor del desarrollo sostenible inclusivo, ¿verdad?, de la sociedad, así como factores primordiales para el trazado de planes de acciones futuras. A partir de todo este proceso se pudo construir propuestas de mejoras también a nivel universitario, se pudieron actualizar los planes de extensión en cuanto a las líneas de extensión, los programas de extensión, y esto justamente ha generado en el interno de la propia universidad la visibilización, mejor dicho, de la extensión universitaria como un eje primordial, que de hecho lo es, ¿verdad? Es un pilar dentro de la educación, la academia, la investigación y la extensión. Y desde nuestra carta
constitucional, nuestra Constitución Nacional del Paraguay, justamente entre los fines de la educación de Paraguay ya está justamente la extensión universitaria, que es la transferencia, el diálogo constante y también el intercambio de saberes bidireccional, y también como un principio democrático que es justamente el trabajo constante con la comunidad, la transferencia y el compartir constante. Y esto hace que sea un pilar con un enfoque misional, ¿verdad? Que tiene justamente el deber de hacer esa socialización constante. Actualmente, entonces, entre las conclusiones dentro de la universidad, nos encontramos promoviendo constantemente ese espacio y la visibilidad de la extensión al interno también de las unidades académicas como un proceso de gestión constante, como una política de gestión. ¿Para qué? Para mejorar justamente esas asimetrías existentes, en especial verla como un bien público, entender que hacemos extensión primeramente por un deber público, ¿sí? Como un derecho público que tiene la comunidad y que también nosotros como universidad tenemos ese deber de generar ese ejercicio de derechos. Y por otra parte también, entre las conclusiones, es estrechar ese brazo, ¿verdad? Y ese trabajo conectado entre la academia, la investigación y la extensión universitaria, justamente como ese proceso clave de extensión. Y vuelvo al título del artículo, visibilizando constantemente que hacemos extensión, como entendiendo como un proceso democrático y entendiendo como un espacio de ejercicio de derecho por parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Muito obrigado, Johanna, pela apresentação. Então, seguiremos aqui com a Rafaela Cabral Ribeiro. Rafaela, eu vou compartilhar sua tela aqui. Tudo bem, Rafaela? Tudo bom. Compartilhei, apareceu? Certinho? Tá sim. Passa um slide para a gente ver, só se tá tudo ok com... Beleza. Pode começar, Rafaela. Tá bom, obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Rafaela Cabral Ribeiro e eu faço parte do apoio pedagógico do Pré-ENEM da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu. E o título do meu trabalho é sobre o impacto dos vestibulandos do Pré-ENEM da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro diante das estratégicas didáticas e humanísticas. Ou seja, trazer a extensão, trazendo a democratização do acesso ao ensino superior desses alunos. Esse trabalho foi feito por mim, pela Rebeca Moura, que é a tutora de língua espanhola, e pela Samara Meirelles, que é a tutora de língua portuguesa. Vou contar um pouquinho sobre o histórico do Pré-ENEM. Ele surgiu em 1997 como chamado pré-vestibular de daqui, com o apoio do Instituto de Educação, o IE, que é em Seropédica, e a participação dos alunos de graduação. Logo após, passou-se anos, eles se adaptaram, trocaram de nomes algumas vezes, até que em 2018 eles se tornaram um programa institucional multicampus da Pré-Reitoria de Extensão, a PROES. Então eles inseriram o campus de Nova Iguaçu e o campus de Três Rios. Aí logo após veio a pandemia, e aí eles tiveram que novamente se adaptar e criar um pré-ENEM online da UFRJ. E agora em 2023 a gente retornou para o presencial com esses projetos que já tinham, que era o Seropédica, o pré-ENEM do campus de Nova Iguaçu, o de Três Rios e o Polo de Campo Grande, que ele nasceu esse ano. E aí, aqui eu vou fazer um recorte, que como eu faço parte do campus de Nova Iguaçu, eu vou falar um pouco mais do de Nova Iguaçu. E aí a gente teve uma procura de 775 inscritos para fazer parte desse pré-ENEM. Porém, a gente só tem 150 vagas dividindo em 3 turmas. Então, eles passaram por um edital, um processo seletivo, em que, dependendo do perfil do aluno, seja, mora na Iguaçu, mora na Baixada, municípios vizinhos, ou questão financeira, questão em que período da escola ele está, se ele está terminando agora, se ele está no segundo ano ainda,
ou se ele já se formou, se foi escola pública ou particular, enfim, tudo isso foi critérios para ver quem ia ficar com a vaga, visto que o número de vagas não cabia para todos os inscritos. A partir daí, então, nossos objetivos é a democratização da educação, o acesso ao conhecimento, estimular o crescimento intelectual e cultural dos alunos e promover a interdisciplinariedade. E a partir disso, a gente então usa uma metodologia de linguística aplicada, que é o quê? É o dialogar com os campos dos saberes, né? Seja interculturalmente, seja transdisciplinaridade, seja fazendo conexões com os alunos, fazendo integração e participação, e atividades extracurriculares. Como assim? A gente faz um ensino-aprendizagem a partir do conhecimento deles e do nosso conhecimento que estamos passando. Então, a gente faz semi-debates, por exemplo, fazendo disciplinas de literatura, história, sociologia. A gente faz saraus, com manifestações artísticas, né? Desenvolvendo essa cultura distintas para os alunos. E também oferecemos, né, conhecendo cursos, que é para eles conhecerem os cursos da Rural, porque eles não têm ideia da dimensão de todos os cursos que a universidade oferece. A partir daí, a gente também fala sobre os princípios da área da educação, que são os valores em sala de aula, a liberdade de pensar, ensinar e aprender, a arte e saber, a pluralidade e a formação de cidadãos, fazendo o quê? A socialização, a integração e a empatia dos alunos, fazendo com que eles sejam agentes ativos na participação dentro de sala de aula, seja do lado de fora, numa atividade, para que ele não fique realmente parado só observando o que o professor quer mostrar. E é realmente o que também a gente faz de trazer o conhecimento dele e o nosso, que é exatamente o quê? A extensão como agente transformador. E aí eu tenho essa citação do ForProest 2010, que é: a extensão universitária é uma via de mão dupla entre universidade e sociedade. O saber acadêmico e o saber popular se reencontravam. E é exatamente isso, o nosso saber acadêmico que nós passamos para eles, e eles trazem as perspectivas de vida deles para a gente, né? Para seja para os tutores, que são os professores deles, sejam para a coordenação pedagógica, que juntos fazemos um lindo trabalho, né? Fazendo eles serem os agentes transformadores também do meio deles. E aí, temos os nossos resultados, que é a aprendizagem além dos muros, alunos receptivos e empáticos, a expansão do acervo do conhecimento, agentes de novas transformações e contextos multidisciplinares, fazendo com que, às vezes, as caixinhas que a sociedade coloca, às vezes que a escola coloca, se rompam e eles pensem além, eles tenham um pensamento crítico, eles tenham atitude, eles tenham autonomia de pensar, não ter medo de falar o que pensa, falar e não falar, tipo, coisas aleatórias, não. Falar com propriedade, falar com criticidade, pensando além também das disciplinas que eles têm que aprender. Claro, estão passando no vestibular, que eles estão fazendo um pré-ENEM para realmente passar no ensino superior, mas, além disso, para valores deles mesmos que vão fazer alguma diferença na sociedade, no meio em que eles vivem. Então, trazendo a empatia, né, fazendo ele ser receptível, em perceber, às vezes, que o coleguinha está com uma dificuldade, que ele aprendeu mais fácil, que ele pode ajudar. Sim, eles estão ali concorrendo por uma vaga, mas eles também se ajudam nisso, crescendo e evoluindo juntos. Então, né, tem essa expansão do acervo de conhecimento, eles viram, né, agentes de transformações, assim como nós, tutores e coordenação, somos agentes de transformação na vida deles, e vários contextos multidisciplinares, visto que a gente trabalha, né, tentando juntar, fazer a fusão de várias disciplinas e interligar as coisas, trazendo para o contexto atual deles, em que eles percebam realmente que faz sentido. E é isso, muito obrigada. Esse é o contato do pré-ENEM. Temos o e-mail, o Instagram e o nosso WhatsApp para contato. E essas são as referências. Muito obrigada pela oportunidade. O título é Desenvolvimento de Estratégias de Saúde na Educação Básica e Profissional. Pode passar. Então, a ideia, realmente, como já disse os outros colegas que apresentaram, é como que a universidade vai conversar, né? Vai fazer essa correlação com a comunidade. Quais são as formas que a gente pode fazer isso, de demonstrar o que a universidade está produzindo, o que a universidade pode contribuir para a sociedade geral, né? Então, uma das estratégias do grupo, pode passar e passando, né?
uma das estratégias do grupo são essas educações em saúde, dentro das escolas, dentro das instituições, né, de apoio educacional, tanto de crianças quanto de jovens e adultos. O nosso objetivo principal é desenvolver essas estratégias para facilitar a atuação de acadêmicos da Universidade Federal com a comunidade em geral, né? Então, o nosso grupo, ele é um grupo de ensino, pesquisa e extensão, que trabalha relações de bioestatística, que fala muito sobre saúde, que discute sobre como que podemos promover a saúde de outras formas, né? Quando a gente fala em saúde, muitas vezes a gente entende como que a gente vai trazer uma intervenção para esse espaço, né? Principalmente de reabilitação. E a ideia, pode ir passando, Anaí, e a ideia é promover saúde, é trazer como que a universidade pode contribuir com esses jovens, com essas crianças, com esses adultos. Uma das estratégias usadas que são atividades lúdicas, ou atividades, né, que quando a gente fala em lúdico, a gente só lembra de crianças, né, mas a gente precisa do lúdico para trabalhar com adultos, para trabalhar com crianças, com adultos e jovens também. Então, é criar interesse dessas pessoas em compartilhar saúde, em promover saúde, né? Então, a gente entende que quando a gente traz o porquê daquilo, a gente consegue trabalhar melhor. Por exemplo, a gente pode ir passando, Anaí, a gente quer falar sobre hábitos saudáveis, sobre uma alimentação saudável, mas como que a gente pode promover isso, né? Como a gente pode demonstrar isso? E um dos resultados que deram certo foram, vamos então fazer como vocês, não por vocês, nem trazer outras coisas, né? Mas fazer com vocês esses hábitos saudáveis, a construção desses hábitos saudáveis, né? Uma dessas estratégias foram a horta vertical, que é construir com eles essa horta, entender o processo que está acontecendo ali, né? O porquê que a gente pode plantar legumes, plantar verduras, né? E o que isso vai reverberar num futuro próximo, ou talvez nessas crianças, né? Num futuro um pouco mais longo, né? Porque quando a gente cria hábitos, quando a gente consegue compreender e explicar o porquê da gente estar produzindo aquilo, de estar produzindo, por exemplo, né, essas hortas, esses hábitos saudáveis, promovendo essa saúde, a gente consegue entender e consegue também perceber que talvez mais para frente, um futuro próximo, né, não precise de algumas reabilitações, não precise trazer outras questões que a gente fala tanto, né? Então, promover saúde, né, dentro da educação é um dos passos importantíssimos para a gente conseguir compreender e construir um futuro melhor, um hábito saudável que realmente vai reverberar na nossa vida, que vai reverberar na nossa sociedade. Então, a universidade ser uma das que fomentam isso, né, que trazem isso para a gente, é muito importante para essas crianças, elas entenderem esse processo, entenderem por que a gente está ali, o porquê que é importante hábitos saudáveis, o porquê que é importante cuidar do meio ambiente, o porquê que é importante cuidar da saúde bucal, o porquê que é importante ir ao médico, sabe? Então, a gente compreende que, com passos de formiguinha, a gente consegue promover em vez de reabilitar depois também, né? Caso não precise. Então, essas atividades que são do lúdico, pode ir passando, Anaí. Essas atividades que são do lúdico, que são atividades que a gente consegue compreender que as crianças, os adultos e os jovens conseguem compreender ao longo desse prazo o que vai ser realmente possível para a vida deles, o que eles conseguem potencializar e também eles serem questionadores, né? O porquê que eu estou me alimentando, que eu preciso me alimentar bem, o porquê que eu preciso ter hábitos saudáveis, o porquê que eu preciso criar isso para promover a minha saúde, para promover a saúde do meu meio ambiente, né? Porque o nosso meio ambiente é a nossa segunda casa, o porquê o nosso corpo, né, que vai conseguir construir coisas para o meio ambiente, para a nossa família, para os nossos amigos. Então, uma das coisas que a gente consegue perceber isso, que a gente consegue trabalhar curto,
curto, médio e longo prazo com essas crianças, com esses adultos ou com esses jovens, para ter uma questão um pouco mais aproveitada num futuro, né? Porque quando a gente fica dentro de alguma coisa, vamos trabalhar alimentação saudável, vamos falar sobre quais alimentos são bons, quais alimentos não são, a gente limita muito quais as nossas questões, né? Então, quando a gente consegue demonstrar para essas pessoas, para esses indivíduos, para a sociedade, o porquê que a gente está trabalhando isso, o porquê que a gente entende como é importante, tanto como universidade quanto acadêmicos, né? Trabalhar isso com eles, a gente consegue também que eles enxerguem a universidade de outra forma, que eles conseguem ver o que a universidade está trabalhando, o que a universidade consegue produzir dentro dela e também passar para eles de outra forma. E seria isso, pessoal. A gente fica à disposição também, o nosso grupo GPBio fica à disposição para tirar algumas outras dúvidas e compartilhar conhecimentos. É isso. Obrigado, Letícia, pela apresentação. Então, gente, pelo meu relógio aqui, falta 1 minutinho para as 3 horas, como a sessão ia até as 3. Então, a gente vai ficar meio limitado a perguntas. Então, eu vou encerrar aqui a sessão. Agradeço a todos pelas apresentações, foram todas muito interessantes. Em nome do Congresso da UGM, eu agradeço a todos vocês pelas apresentações. E, dentre alguns dias aí, a gente disponibiliza todas as apresentações pelo YouTube. Então é isso, gente. Acredito que todos vocês aí conseguiram pegar contatos, trocar alguns contatos aí. Peço desculpa pelo tempo, que não vou conseguir abrir para perguntas aqui por conta do horário. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.